Beleza, Márcio? Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, o nosso professor será o pastor Gustavo e desejo que seja uma aula proveitosa a todos e peço que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus nos dê discernimento para ouvir, entender e aplicar na nossa vida diária aí as suas verdades, né? Os oráculos sagrados aí nas nossas vidas. Amém? Então, pastor Gustavo, a palavra está com você. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a vida de todos. Meus irmãos, todos estão vendo a apresentação aí do slide? Maravilha. Então, meus irmãos, nós estamos falando a respeito da doutrina de Jesus. É o nome que nós damos, né, a essa série, que na verdade é uma introdução à cristologia. Nós estamos fazendo uma retrospectiva daquilo que é a cristologia, e eu vou fazer nesse exato momento a retrospectiva da retrospectiva em um slide só, para que a gente possa se situar aonde nós estamos na nossa aula, ok? Então, nós falamos a respeito do envio de Jesus. Antes disso mesmo, nós falamos que Cristo, ele é criador. Então, Cristo existe antes de todas as coisas. Cristo não foi feito para salvar o mundo, mas Cristo é antes de todas as coisas. Ele veio com o propósito de restabelecer a nossa relação com Deus. Ele é a ponte que nos liga ao Pai novamente. Ele faz isso através do sacrifício. Então, ele morre na cruz, derrama o seu sangue. O seu sangue é oferecido como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Cristo faz isso por amor a nós. E esse amor nos libertou das trevas, esse amor nos salvou. Ele ressuscitou e, após a sua ressurreição, permanece 40 dias ainda na terra, dando as últimas instruções aos seus apóstolos. E em Atos capítulo 1 é descrito que ele ascende aos céus, ele vai para o céu. E aí, nesse momento, ele faz a promessa de que ele voltará. É nessa parte que nós estamos hoje. A última aí, ó, setinha para baixo, ele voltará. Então, nós temos aí o texto de Apocalipse 22, 20. Sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Nós esperamos o Senhor e é isso que nós vamos está tratando hoje. O Simon, semana passada, em sua aula, começou a falar a respeito desse tema. O Simon nos deu muitos versículos, então a Bíblia está bem recheada a respeito da volta de Jesus. E foi sugerido por alguns de vocês que nós pudéssemos aprofundar em alguns desses versículos, e é isso que nós iremos fazer hoje. O Simon começou a aula da semana passada falando a respeito de algumas visões, e nós também vamos dar uma pequena pincelada a respeito dessas visões. Mateus, capítulo 24, versículo 30, é o texto escatológico do Novo Testamento. E é um capítulo em que Jesus fala dos fins dos tempos. É um misto ali, há um misto, né, da destruição do templo de Jerusalém ali no ano 70, que irá ocorrer, né, a partir desse ponto, e também dos fins dos tempos,
que não aconteceu ainda, nós estamos à espera disso. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele é separado para esse tema escatológico, e especificamente no versículo 30 está escrito o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É um texto forte, é um texto pontual, é um texto que não há discussão. Isso é ponto comum em todas as visões apocalípticas, escatológicas e até teológicas, no sentido geral, de que o Senhor virá dessa forma. É um texto que, para aqueles que esperam a vida do Senhor, é um texto magnífico. Será um dia extraordinário, será um dia maravilhoso. Nós avistaremos o Senhor entre as nuvens. Nós, com certeza, iremos nos ajoelhar, se aqui estivermos, daremos glória a Deus e vamos imediatamente ter o entendimento, o conhecimento que a nossa hora chegou. Amém? Vai ser um dia extraordinário. Mas aqui diz o seguinte, que as tribos da terra... Então, assim, meus irmãos, quando esse texto foi escrito, povos, nações eram chamados frequentemente de tribos. Então, aqui você pode traduzir tribo como povos, como nações, como reinos. E aqui diz que os povos da terra se lamentarão, porque quem não tem o conhecimento dessa volta, ou simplesmente duvida que essa volta ocorrerá, será um dia terrível, será um dia tenebroso, será um dia de terror, porque as pessoas estão vivendo os seus dias normalmente, como na época de Noé, e de repente os quatro cantos da terra verão o Senhor entre as nuvens. Então, Mateus 24 versículo 30, é pontual, e isso, meus irmãos, é ponto comum das visões teológicas, tá bom? O Senhor glorificado virá e se mostrará ao mundo. Este será, sem dúvida, o dia mais tremendo que essa terra terá conhecido. Para muitos será um dia de terror, como nós comentamos agora há pouco, e de lamentação. Para nós, porém, será um dia de júbilo e alegria incomparável. E aí nós vamos entrar na nossa aula especificamente. O que a Bíblia ensina sobre este dia? É uma pergunta que todos nós temos. O assunto, meus irmãos, é tão amplo, com tantas implicações, que alguns textos são motivos de discussão, ou de debate, melhor dizendo, e dão origem a interpretações distintas, diferentes, né? Então, o Simon falou isso para nós semana passada, ele pontuou algumas. O pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo e o dispensacionalismo. Ok? A maior parte do nosso estudo, ou seja, eu diria 95% do nosso estudo, entretanto, se refere às coisas claras e indiscutíveis. São estes textos claros e sem discussão que queremos apresentar aqui para vocês. Ou seja, são os textos que o Simon citou semana passada e que sobre esses textos não há sombra de dúvidas. São textos que eles são esclarecedores, certo? A primeira coisa que nós precisamos entender, ter isso no nosso coração de maneira inabalável: a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela não tem erro, ela não contém divergências entre si. Ela jamais, em momento algum, ela se combate, certo? A palavra de Deus, ela é perfeita.
a palavra de Deus, não há nada errado nela. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Segunda coisa, que muitos pontos do livro de Apocalipse, e eu incluiria aqui o livro de Daniel, que é outro livro escatológico, talvez seja o Apocalipse do Velho Testamento, ainda não estão claras, meus irmãos, pelo simples fato de que o conteúdo escrito ali por João ainda não aconteceram. Então, isso é muito simples de entender. Por isso que existem 4 interpretações escatológicas. Porque se tivesse acontecido, não teria nenhuma. Então, nós vamos gastar um slide aqui falando dessas interpretações, porque elas são a tentativa humana de tentar decifrar, de tentar ter um discernimento de como será esse tempo futuro. Certo? Contudo, alguns pontos do Apocalipse, alguns pontos, aí eu errei aqui no português, né, irmãos? Contudo, alguns pontos do Apocalipse já estão claros, retira a bíblica aí, e é consenso entre as 4 visões escatológicas existentes. E esses pontos são, então, olha só, meus irmãos, são 5 pontos que não há discussão. E esses 5 pontos, a concordância entre as visões, e é esses 5 pontos que nós vamos nos ater nessas 2 aulas que iremos ter, ok? Primeiro, Jesus irá voltar, nós não temos sombra de dúvida disso, o Senhor está voltando, a Bíblia nos dá os sinais da sua vinda, Mateus 24 talvez seja o mais proeminente, onde o próprio Senhor Jesus, ele vai descrever aquilo que irá antecipar a sua vida, quando ele vai falar de terremoto, de nação contra nação, reino contra reino, fome, miséria, pestes, o esfriamento do amor e tudo mais. Jesus irá julgar os vivos e os mortos, é outro ponto comum. Lembrando que esse julgamento, ele tem como base a aceitação do senhorio de Jesus, porque, de maneira geral, todos nós fomos condenados, nós estávamos, destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença do Senhor, mas a obra de Jesus é salvífica e ele veio para nos resgatar da condenação, de maneira que aqueles que negam esse resgate serão julgados por negar isso. Ok? Então, o julgamento dos vivos e dos mortos está condicionado à aceitação desse resgate, ao reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus. O terceiro ponto é que irá haver ressurreição dos mortos. Alguns para a salvação e outros para o julgamento. Ok? Então, esse terceiro ponto é indiscutível, é claro, e não há sombra de variação nisso. O quarto ponto, que Satanás será julgado e condenado. Então, isso é uma questão de tempo. A Bíblia diz isso e não há sombra de variação nesse pensamento. E a última é que haverá um período de paz e prosperidade. Esse período está descrito, irá existir, mas agora nós não sabemos quando. Então, esses 5 pontos, eles são consenso entre todas as visões escatológicas e teológicas. Como o Simon bem disse na semana passada, o que vai mudar é o quê? É a ordem desses fatos. Então, aqui nós temos um quadro, não sei se os irmãos conseguem enxergar, em que existe aqui a configuração das 4 visões. Então, o pré-milenismo, ou pós-tribulação, é a segunda vinda de Cristo, antes de um período de 1000 anos, e é precedido por uma deterioração progressiva da sociedade, do comportamento e a expansão do mal através de um governo final. Então, aí no desenho, vocês estão vendo que a cruz, no começo de todos os desenhos, é a primeira vinda do Senhor, isso é ponto comum. O pré-milenista, ele acredita que desde
da crucificação do Senhor, né, até o marco da segunda vinda, isso é a tribulação. Ou seja, o pré-milenista acredita que nós estamos vivendo a tribulação já, ok? Que essa tribulação começou em Cristo, lá, quando Cristo foi crucificado, e irá encerrar na segunda vinda do Senhor, aonde irá começar o milênio, e após o milênio virá o juízo final. Ok? Então, o pré-milenista acredita que esse tempo que nós estamos vivendo, hoje, 2020, isso aqui é tribulação. Ok? Nós temos o dispensacionalismo, que é uma visão mais recente das visões escatológicas. O arrebatamento da igreja ocorre pouco antes da tribulação dos 7 anos. Esses 7 anos, meus irmãos, não está no Apocalipse, ok? Não existe nenhuma conta de 7 anos no Apocalipse. Não está escrito em lugar nenhum. Aonde está escrito isso? Livro de Daniel. O profeta Daniel, ele faz menção a isso. Quando ele fala das 62 semanas, ok? Então, é uma conta difícil de fazer. Nós não sabemos com certeza se Daniel está falando da restauração de Jerusalém ou se está falando de tempos apocalípticos, assim como João escreveu. Então, essa conta é uma mistura de Apocalipse com o livro de Daniel. Esse é o dispensacionalista. Quando Cristo voltar para os seus santos para encontrá-los, é seguido pela tribulação, o surgimento do anticristo para governar o mundo, e no período desses 7 anos de tribulação, Cristo volta na metade desse período para arrebatar a igreja. Depois a tribulação instaurará o reino milenar. Então, olha só, o dispensacionalista acredita que desde do sacrifício do Senhor, né, até um determinado momento da história, são um período normal, mas virá a vinda do Senhor e arrebatará a igreja, certo? Os filhos, aqueles que aceitaram. Virá a tribulação. Essa tribulação durará 7 anos. Na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, virá a outra metade da segunda vinda do Senhor. Ou seja, o dispensacionalista divide a vida do Senhor em 2 ocasiões. Um arrebatamento da igreja em que a vinda do Senhor não será visível, e uma segunda vinda, que aí sim será visível, como nós lemos em Mateus 24, versículo 30, em que o resto da igreja, aqueles que se arrependeram, será o quê? Levado. Virá um milênio e o juízo final. Tanto no pré-milenismo como no dispensacionalismo, o milênio é literal, 1000 anos, certo? Depois nós temos o pós-milenismo, que é a segunda vinda de Cristo, e é vista como ocorrendo após 1000 anos, o que muitos nesse grau de pensamento acreditam ser iniciado com a igreja. O pós-milenista, ele acredita no milênio que irá ocorrer em algum momento entre a crucificação de Jesus e o juízo final. Ele acredita que o milênio é a oportunidade da igreja levar paz e prosperidade à humanidade. Ok? Então, para o pós-milenista, nós estamos vivendo esse tempo, não há tribulação. Ok? E para o amilenista, 1000 anos ao longo do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o reino milenar de Cristo, como retratado no livro do Apocalipse, é visto agora como Cristo reinando à direita do Pai, ou seja, para o amilenista, os 1000 anos é Cristo reinando ao lado de Deus na eternidade. Não tem nada a ver com o milênio na Terra. Certo? É visto agora como Cristo reinando à direita do Pai. Pode ser difícil traçar uma linha fina entre amilenismo e pós-milenismo.
O amilenismo tende a acreditar que a sociedade, através da rebelião crescente, continue a se deteriorar, enquanto o pós-milenismo acredita que a igreja irá influenciar o mundo, produzindo mais justiça. Então, é quase igual, vocês estão vendo aí no quadrinho. O milênio pós-milenista não é 1000 anos literais, é um período de tempo que Deus determinou na sua sabedoria. O pós-milenista também, o 1000 anos não é literal, mas a divergência é que o milênio para o pós-milenista será na Terra, onde a igreja irá atuar. E o amilenista acredita que esse reinado é celestial. É complicado? Dá uma IBD? Dá 2 semanas, dá 2 meses de aula. Podemos promover essa aula? Podemos. Vamos ver, meus irmãos. Então, aqui é um resumo do resumo do resumo. Mas o que importa é que nós estamos estudando os fatos concretos da vinda do Senhor. Então, nós vamos falar agora sobre a vinda do Senhor, foi predita, foi profetizada, certo? Mateus 24, novamente, agora no versículo 44, diz o seguinte: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Temos que estar o quê? Alertas. Nós temos que estar com a casa arrumada. Nós temos que estar com o coração em ordem. O cristão tem que viver como se Cristo fosse voltar no segundo seguinte. Nós não podemos viver como as pessoas viveram nos tempos de Noé, desacreditando naquilo que já foi predito, foi profetizado e que é proclamado. Ainda mais nós, irmãos, que estamos na igreja, que temos acesso à palavra de Deus, que temos o conhecimento do que é falado a respeito do assunto, nós, mais do que qualquer outra pessoa na humanidade, temos o dever de guardar o nosso coração, de arrumar a nossa vida e esperar o Senhor vir, porque Ele virá. Quando nós pegamos o texto completo de Mateus 24 e fazemos tópicos a respeito dos sinais da sua vinda, eu já tenho por mim que todos os tópicos já estão preenchidos, você coloca o Vzinho lá e o Senhor está à porta. Então, que nós possamos estar atentos. A vinda do Senhor foi profetizada, e ela foi profetizada por muita gente. Ela foi profetizada por João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Lucas, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, nos diz o seguinte: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. A visão de João Batista é muito parecida com a visão descrita em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Num texto poético, ele fala o seguinte: tudo será abalado, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. Quando você vê uma montanha, o Brasil não é um país de grandes montanhas, mas basta algumas viagens, né? Os mineiros, né? O pessoal de Minas Gerais gosta muito de ir lá para o Espírito Santo. A gente até fala que o Espírito Santo é a praia dos mineiros, né? Na estrada para o Espírito Santo, muitas montanhas que, para quem mora em lugares como os países andinos, são montanhas pequenas. Para nós, são montanhas enormes.
Só ao ver essas montanhas, o pessoal que gosta de ir para Santa Catarina também tem, né, montanhas magníficas, né? Imagina João Batista falando que tudo isso será o quê? Nivelado, será aplanado. As estradas que são tortuosas serão endireitadas. Ele está falando o quê? Que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Verá, contudo, nem todos a receberá. Então, essa é a predição do João Batista, em Lucas, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Mais uma vez, lembrando ao nosso coração que esse dia será um dia como nunca houve na história da humanidade. Esse dia também foi profetizado pelos anjos em Atos, capítulo 1. Quando o Senhor sobe aos céus, os discípulos estão a contemplar essa ascensão. Então, os anjos que estavam naquele local falam aos discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, este Jesus que andou com vocês, este Jesus que vocês testemunharam todas as ações dele, os milagres, as palavras de sabedoria, aquilo que ele produziu na humanidade, este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus nesse exato momento, voltará da mesma forma como viram subir. Mais um texto que está corroborando com Mateus capítulo 24, versículo 30. Porque assim como o Senhor subiu aos céus, e isso foi testemunhado pelos discípulos, o Senhor voltará dos céus também, e isso agora será testemunhado pela humanidade vivente nessa época. Ok? Então, essa profecia, ela foi dita pelos anjos logo após a ascensão de Jesus. E é mais uma comprovação de que o Senhor virá dos céus. Nós também temos a profecia do irmão do Senhor, Tiago, escrito em sua epístola. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Palavra para a minha vida, palavra para a sua vida. Portanto, lembrando que a carta ou a epístola de Tiago não é uma epístola escrita para uma igreja. A epístola de Tiago é escrita para as igrejas existentes, contudo, é um documento que fala a nós hoje, ok? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejamos pacientes. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Nós passamos por tribulações, por problemas, por angústias, por adversidades. Todos nós ansiamos a vinda do Senhor. Esperamos, vamos esperar com paciência. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É interessante, Tiago, o irmão do Senhor, usar como exemplo o agricultor que espera a chuva, né, e as condições para a colheita. Isso denota o quê? Que é preciso um esforço, é preciso trabalhar, é preciso ter uma caminhada, desenvolver um processo nessa jornada. Então, o Senhor é que envia a chuva, o agricultor espera a chuva, mas ele tem o trabalho de plantar, ele tem o trabalho de cuidar, ele tem o trabalho de observar, e esse é o processo da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Enquanto a igreja aguarda pacientemente a vinda do Senhor, nós temos trabalho a fazer. Né? O Senhor disse, vejam, os campos estão brancos, pronto para a colheita. Contudo, falta trabalhadores. A seara é grande, mas
poucos são os cefeiros. Esse trabalho pertence a mim e a você, esse trabalho é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhamos para que essa colheita seja feita. Porque aquilo que é produzido, que não é colhido, é perdido. Então, enquanto o Senhor não vem, há trabalho a ser feito. Amém, meus irmãos? Então, o irmão do Senhor foi muito feliz ao comparar essa paciência que temos que ter como igreja, com o agricultor que tem que fazer a sua tarefa. Irmãos, qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode escrever aí nos comentários e nós iremos responder no final da aula, ok? Prosseguimos. Ela foi predita também pelo apóstolo Pedro, também na sua epístola, no capítulo 1, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mas que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mais uma profecia a respeito da vinda do Senhor, mas que diz respeito, que trata sobre nós, sobre a igreja. Meus irmãos, nunca foi escrito por ninguém, as Sagradas Escrituras não têm informação a respeito disso, de que as coisas seriam fáceis. Há uma pregação triunfalista de que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as coisas são mais fáceis, as coisas são mais leves. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso não é promessa. O que está escrito é que talvez, meus irmãos, dependendo do lugar e através da cultura de cada lugar, nós andaríamos entristecidos por todo tipo de provação. E eu e vocês podemos testemunhar dessa palavra do apóstolo Pedro se cumprindo nos dias de hoje. É uma jornada com muitos desafios à vida. E é por isso que nós temos que manter a fé em Jesus, porque o grande dia virá. E essa fé, esse esforço nessa jornada, ela será recompensada, meus irmãos, quando o Senhor for revelado. Todo esse esforço que temos para que a gente não caia em tentação e para que a gente suporte as provações, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra. A nossa fé é mais valiosa que ouro, que perece. A fé da igreja que tem a relação com o Senhor, que é noiva de Cristo, ela não perece, ela é eterna. Então, notem que João, ele fala a respeito João Batista, ele fala da vinda do Senhor, mas dá um recado à humanidade. Os anjos falam aos discípulos que o Senhor irá voltar da mesma maneira que ele ascendeu aos céus, mas Tiago e o apóstolo Pedro diz respeito ao processo da igreja, nesse contexto até a volta de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso papel não é apenas esperar a volta do Senhor. Isso está no nosso coração. Nós aguardamos, nós temos anseio por isso. Mas nós temos trabalho a fazer e tribulação para suportar. Então, quando nós falamos das 4 visões escatológicas, todas elas, de alguma maneira, falam em tribulação. Elas só sistematizam essa tribulação em momentos distintos, mas elas existirão. E
Em algumas visões, nós podemos afirmar que nós estamos vivendo tribulações no dia de hoje. Ok, meus irmãos? Nós também temos a profecia do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Tessalonicenses, é a primeira, viu, meus irmãos? Eu tirei lá, não está descrito ali, só está Tessalonicenses, mas é a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, isso daqui está falando a respeito, por exemplo, dos santos que viveram a sua vida e que agora estão num descanso, ok? Se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Está falando dos santos, dos separados, daqueles que morreram no Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom, é interessante. Paulo, primeiro ele fala a respeito da morte dos santos, fala para que a gente não fique triste, porque em nós habita uma esperança. Ele vai confirmar isso no versículo 18, para que a gente console uns aos outros com essa esperança. Mas o que me chama a atenção é que entre o versículo 14 e o versículo 17, ele faz um relato antes de João no Apocalipse, a respeito do grande dia do Senhor. De alguma forma, Deus antecipa a revelação dada a João, também a Paulo, na sua escrita a Tessalonicenses, a respeito da grande vinda do Senhor e de como isso será extraordinário. O próprio Senhor falou da sua vinda, quando ele diz em João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, não se perturbe o coração de vocês. Eu estava até brincando com a Débora, que esse texto, para mim, é um texto difícil de ler, porque eu canto a música de Heloísa Rosa, né? Lendo esse texto, né? Quase que eu canto esse versículo. Mas está escrito assim, não se perturbe o coração de vocês, não fique temerosos, não deixe o coração de vocês perturbado. Creiam em Deus, creiam também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Então eu vou preparar-lhes um lugar. O Senhor está aos céus e está preparando tudo para nós. E se eu for lhes preparar um lugar, diz o texto, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. O Senhor, na sua peregrinação de 3 anos na Terra, como homem e Deus, o Senhor lhe diz, olha, esse tempo chegará ao fim. Eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar aos céus, vou preparar tudo para vocês, para quando eu retornar, porque eu irei voltar e vou o quê? Levar vocês comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver por toda a eternidade. Mais um texto que a Bíblia fala a respeito da igreja, ok? Dito essas coisas, meus irmãos, nós podemos falar um pouco sobre como que a vida do Senhor será. De que forma?
Mateus capítulo 24, versículo 42, Mateus 24 é o nosso texto base, viu, meus irmãos? Diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Muita gente caiu de cavalo, né? Tentando marcar dia e hora para o Senhor vir, né? Quem sabe é Deus. E Deus é sábio por não revelar isso a ninguém. Porque se isso fosse revelado a algum ser humano, o ser humano com certeza teria montado uma estrutura satânica para que pudesse desfrutar de todas as coisas que o pecado permite, consertando no tempo adequado, apropriado para a volta do Senhor, tendo como a misericórdia o pretexto. Não, a vinda do Senhor, ninguém sabe. Por isso nos cabe o quê? Sermos obedientes, tementes e aguardar de todo o coração a vinda do Senhor, arrumado, limpo, com a casa em ordem, como um vigia que tem a sua função em guardar a noite, não dormir durante a madrugada. Amém, meus irmãos? Então, o que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor? Como que será? Ela fala que será pessoal e corporal. Então, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que é a sessão do Senhor, nos diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Lembrando que a ascensão do Senhor não foi em espírito, mas foi em carne e osso. Se você for no túmulo de Maomé, o Maomé está lá, tem os ossos lá, na Caaba, na Arábia Saudita. Se você for no túmulo do Buda, ele está lá, mas o Senhor não tem túmulo. O túmulo dele está vazio. Você pode até ir lá visitar o Santo Sepulcro, mas vai ter só o local. Então o Senhor subiu de carne e osso. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que são os anjos, que nós lemos agora há pouco, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, lá no slide, alguns slides atrás, nós falamos da aparição do Senhor nos céus, assim como ele ascendeu aos céus. Ponto. O Senhor subiu de maneira corporal e pessoal. Ele se apresentará da mesma forma, de forma pessoal e corporal, ok? Da forma como ele subiu, como descrito em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. A vinda do Senhor, ela também será visível, como está escrito em Atos, nós vimos agora há pouco, mas está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 também. João escreve o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra, mais um texto falando sobre isso, se lamentarão por causa dele. Assim será, assim seja, né? Amém. Então será visível. E crentes e não crentes, crédulos e incrédulos, justos e injustos, todos irão ver a volta do Senhor. Todos. Ela será também, como descreve o próprio João, só que dessa vez na sua epístola, no capítulo 3, versículo 2, da seguinte forma: amados, agora somos filhos de Deus. Né? É extraordinário, porque nós fomos aceitos agora. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A vinda do Senhor também será literal, real. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é literal e é real, de modo que haverá ressurreição dos mortos.
Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse dia vai ser, como diz aí a linguagem da rua, a linguagem popular, a linguagem dos manos. Esse dia será cabuloso. O Senhor no céu entre as nuvens, os quatro cantos da terra enxergando e os defuntos levantando, nós vamos ficar alegres. Porque nós sabemos o que está escrito e nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Mas o povo vai ficar aterrorizado, galera. Vai ser um dia tenso. A vinda do Senhor será repentina, de surpresa. Irmãos, todo mundo que marcou data frustrou um monte de gente. Ó, marcaram data para o Senhor voltar em 1918, 1935. Marcaram para ele voltar no ano passado. Todo mundo errou. Quem sabe é o Senhor. A vinda dele é repentina, de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 3, nós já estamos encerrando, viu, meus irmãos? Diz o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Alguém já recebeu um telefonema de um ladrão? Falou assim: tudo bom? Vou roubar você essa noite. Tá, então você fica esperto aí que eu vou lá na sua casa, vou abordar a sua família, vou trancar todo mundo no banheiro e vou fazer o limpo. Nunca. Alguém apertou o interfone da sua casa e disse: ô, tudo bom? Bom, é o seguinte, eu sou ladrão, vim te roubar. Não, o ladrão, o criminoso não avisa quando ele vai fazer o quê? O ato do crime. Ele vem de surpresa. Então, Paulo ele faz essa comparação. O Senhor virá num dia e um momento em que ninguém espera. Isso é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, meus irmãos. Nós podemos, a carne milita o tempo todo contra o espírito, nós podemos fazer planos para executar coisas que não são da vontade de Deus, porque lá no fundo nós achamos que o Senhor não voltou até agora, então vai demorar mais um pouquinho. Ele virá de maneira repentina, de surpresa, que nós possamos viver de maneira irrepreensível todo o tempo. Paulo continua: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha o que ele fala: quando você disser, foi o que eu acabei de dizer agora, paz e segurança. O Senhor não voltou até agora, está tudo certo. Mais um minutinho, mais uma horinha, mais um dia, uma semana, o Senhor não voltou ainda. Meus irmãos, essa aula pode nem acabar. São exatamente 10 horas e 50 minutos. Nós temos um projeto, um plano, de que essa aula termine entre 11 e 11h10 da manhã. Pode terminar 11h10 e 51. Aliás, pode continuar. E algum de nós aqui, espero que não, ficar assistindo um slide parado aqui. Deus queira que todos nós sejamos salvos, então que nós possamos viver uma vida irrepreensível, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Deixa eu entrar aqui na nossa... Aí, agora eu estou vendo todo mundo. Essa foi a aula de hoje e eu estou, irmãos, aberto a perguntas. Se eu souber respondê-las, responderei. Se não, a gente promete trazer uma resposta adequada na aula seguinte. Deus abençoe. Márcio. Amém. Obrigado, pastor Gustavo, pela aula. Que Deus continue aí abençoando a sua vida. Então, o chat está aberto aí para os irmãos postarem dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje. Caso não tenha familiaridade com o chat, também pode abrir o microfone e se manifestar. Mas, inicialmente, como a gente faz, a gente passa a palavra aí aos professores para algum comentário ou alguma complementação sobre o assunto de hoje. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a professora Leila, para fazer aí os seus comentários. Bom dia a todos.
Essa aula, parabéns pela aula, Gustavo, sempre muito gostoso de te ouvir. Essa aula foi uma complementação, né, da aula do Simon, que foi o mesmo tema, praticamente, né, que a gente abordou, e até a gente quis voltar a pedidos, né, algumas pessoas pediram para a gente fazer uma coisa mais detalhada, né, e eu, particularmente, fico muito feliz, né, com a questão, quando a gente pensa na vida de Cristo, eu aqui e o Senhor estávamos discutindo mil coisas aqui, enquanto você estava dando aula, sobre visões, né, visões que cada um tem. Acho que o importante é a gente mostrar, né, quais são as visões, até tem outra, que é a questão do dispensacionalismo progressivo, né, também, que é a outra visão também, um pouco mais recente, e o interessante é, assim, que cada um tem uma visão, né, e a ideia aqui não é mostrar que um tem uma visão, o outro tem outra visão, e sim saber que existem essas visões, e estudar sobre elas, e você procurar ver o que você acha que é o mais interessante, mas não existe uma resposta correta, né? Como vários temas que a gente estudou aqui, tem algumas visões um pouquinho distintas uns dos outros, né? Mas eu acho que, como escola bíblica, isso é o objetivo, a gente estudar sobre e conhecer quais são as diferenças, quais são as visões de cada um, e eu acho que isso é muito legal. E eu, particularmente, adoraria uma aula só sobre as visões, porque não para saber a opinião de cada um, mas para entrar mais a fundo o que cada um acredita, né? Então, parabéns pela aula e Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado, Leila, pelos comentários. Professor Simon, a palavra está contigo. Na verdade, só agradecer ao Gustavo pela aula, foi muito boa, e o pequeno comentário que deixo aqui é também um complemento aqui do que a Leila falou, né? Na verdade, as visões, elas não conseguem chegar em algo cravado, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. É interessante a gente saber as visões, aprender sobre elas, porém, nenhuma delas consegue cravar algo, né? Aí vai de uma interpretação, vai de uma leitura bem aprofundada sobre o assunto. Mas o importante é que Cristo voltará. E essa como diz aquela palavra diferente, né? É a questão sine qua non da aula. Cristo voltará. Essa é a visão que todos têm, independente da sua visão escatológica, né? Então, há muita discussão dentro das igrejas, dentro das próprias doutrinas, né? Dentro das faculdades teológicas, e isso é uma discussão, como o Gustavo falou no comentário na aula anterior que eu dei, que são visões, mas tem os pontos comuns, né? Mas, na verdade, a gente tem que olhar para a questão principal, né, desse material aí. Então, não tem algo cravado. Muito obrigado pela aula, Gustavo. Parabéns. Obrigado, Simon, pelos comentários. Professora Débora. Bom dia, irmãos. Muito boa aula. Eu acho um privilégio nós termos o conhecimento disso. E eu vou desligar o meu. Agora vai ser? É porque nós estamos com dois computadores ligados aqui. É uma bênção a gente ter acesso a esse tema, ter esclarecidas essas questões, porque nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós aguardamos a vinda do Senhor, temos as nossas dificuldades, temos que enfrentar a cada dia, e é um privilégio mesmo participar disso. Eu louvo a Deus, agradeço a vida dos professores, dessa escola, da igreja. É muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado, professora Débora. Eu lembrei quando o pastor Gustavo mostrou aquele slide sobre as visões distintas que o pessoal tem a respeito da volta de Jesus. E lembrei que
calvinistas e arminianos discutem há séculos, né, a respeito de eleição e predestinação. E o fato é que, independente das discussões, Jesus voltará do mesmo jeito, né? E a mesma coisa acontece aí com os amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas também, né? O fato é que, independente das discussões, Jesus voltará novamente. Óbvio que é um assunto que, assim como a Leila falou, que gostaria de ter uma aula sobre cada uma dessas visões, é um assunto que fascina muitas pessoas. Só para os irmãos terem ideia, há anos atrás, nos Estados Unidos, foi lançada uma série de livros que muitas pessoas aqui devem conhecer, que se chama Deixados para Trás. Por coincidência, eu tenho todos eles aqui em casa, tá? Só coincidência, ok? E rapidamente esses livros nos Estados Unidos viraram best-seller. Ou seja, o pessoal, sabe, comprou desesperadamente para saber, né, sobre o quê? Sobre essa visão, né, sobre uma dessas visões a respeito da volta de Cristo. Então, é um assunto muito vasto, são discussões muito amplas, e que daria, cada uma dessas visões, seguramente, aí, a gente poderia ocupar até um ano inteiro de estudos referentes a isso. Mas o fato é que a gente não precisa se ater a tantas conversações, o fato é que Jesus vai voltar, né? E como diz o versículo que o Gustavão começou a nossa aula, né, lá em Apocalipse, né, amém, porque, né, o Senhor Jesus está voltando, né, vem Senhor Jesus, ok? Então, já são aí 10 horas e 59 minutos, se algum irmão tiver aí alguma dúvida, pode postar no chat, ou abrir o microfone que a palavra será o que será franqueada nesse momento. Alguém? Não, hoje vocês estão tímidos. Pois é, né? Tem que trabalhar em casa, lavar louça. Gilberto? Não, é só para dizer que a aula foi uma bênção. Eu desde na minha infância e adolescência, e até o começo da minha juventude, eu tive um pastor que ele só pregava sobre o Apocalipse. Durante 10 anos, ele foi meu pastor, mais de 10 anos, e a mensagem dele era só escatológica. E ele era muito preocupado com isso, e, inclusive, ele dizia naquela época que ele tinha a convicção que nem ele, nem a esposa dele passariam pela morte física, mas eles seriam arrebatados e eles estariam aqui quando Jesus voltasse, né? Ele afirmava isso com toda a convicção. Mais um que se perdeu, assim como o Gustavo disse. E eu confesso para os irmãos que eu nunca me preocupei justamente com essas visões escatológicas, na minha simplicidade, mas entendendo que o importante não são as visões. Eu já pensava nisso e hoje reforçou o meu pensamento. Eu me preocupo que Jesus vai voltar e como eu estarei quando ele voltar, né? E como nós vamos aproveitar esse tempo até antes da volta dele, como foi tão bem explicado hoje. Maravilha de lição. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Obrigado, Gilberto, pelos comentários. Mais algum irmão quer fazer alguma manifestação? Só dizer, o Márcio, que o Deixados para Trás foi um best-seller, um dos livros mais vendidos. No meio cristão, com certeza está entre os 10, né, a série. Ela tem uma visão dispensacionalista, né? Tem filmes a respeito, e a Record fez uma novela também, baseada no best-seller também, né? Que é interessante.
Mas só para completar, foi isso que o Gilberto falou, e esse é o objetivo da nossa aula, né? É entender que no processo da vinda de Cristo, a igreja tem batalhas para suportar e para travar, tarefa para fazer, trabalho para executar, e ao mesmo tempo esperar a vinda do Senhor com toda a vontade, com todo o coração, né? Então é isso. Deus abençoe os irmãos, viu? Tem sido uma bênção essas aulas de domingo de manhã. Amém. Obrigado, pastor Gustavo. Mais alguém? 1, 2, 3. Bom, irmãos, muito obrigado pela atenção. Eu vou passar a palavra para a professora Leila para encerrar esse momento, fazendo uma oração, e desejo que Deus nos dê aí um domingo abençoado na sua presença e que esteja abençoando aí a família de vocês, aí onde vocês estiverem. Amém? Leila? Amém. Uma delícia, viu? De novo, parabéns, Gustavo. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento tão precioso aqui. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado pelo estudo da sua palavra, que tem sido tão prazerosa, Pai. Ó, Paizinho, que o Senhor venha a abençoar a vida dos irmãos aqui presentes, os irmãos que assistirão esse vídeo depois, que eles possam ser abençoados com essa palavra, Pai, e essa certeza que o Senhor voltará, Pai. Maranata vem, Senhor Jesus. Esperamos por isso, Pai, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe no dia de hoje, abençoe as nossas famílias, Paizinho, nos mostre, Pai, a sua vontade, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos observar as maravilhas do que o Senhor tem feito por nós todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado por esses professores tão preciosos, Pai, que com uma dedicação tão grande tem trazido a sua palavra, tem trazido o estudo, Pai, da sua palavra. Eu te louvo pela vida de cada um, Paizinho. Que o Senhor esteja abençoando e dando sempre muita sabedoria nas discussões, muita sabedoria no preparo do estudo, como o Senhor sempre tem dado, Pai. Muito obrigada por tudo, e é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Amém, Deus abençoe, bom domingo.